Bater o mercado não é uma estratégia de crescimento patrimonial. É, na verdade, um hobby muito caro. E eu acho que você está fazendo isso sem nem perceber. Eu tenho atendido famílias e investidores individuais aí já há quase 10 anos e fazendo aconselhamento patrimonial para pessoas que investem em 1, 5, 10 milhões ou mais, eu percebo que esse perfil de profissional que gera bastante renda, pelo menos na minha carteira é bastante comum, médicos, executivos, advogados que têm uma renda alta, muitas vezes se perdem no crescimento patrimonial por começarem a dedicar muito recurso, como tempo, esforço também físico e mental, por que não, na dedicação de estudo e análise dos ativos da sua carteira ou do mercado como um todo. E ele quer transformar tudo isso em alfa, em retorno adicional em relação ao que já é esperado naquele mercado. O problema é que tem várias variáveis que jogam contra esse investidor, infelizmente. Jogam contra mim também. E aí, então, além dessa questão do estudo e da leitura, essa pessoa passa a acumular ativos, porque toda coisa nova que parece reluzir, ele entende que é ouro e aí vai adicionando na carteira, vai movimentando, muitas vezes começa a manipular demais os seus ativos, pagando mais imposto, gastando bastante tempo, às vezes até no meio do período em que poderia estar gerando valor através do trabalho, está lá vendo home broker, vendo notícias, fazendo movimentações do seu patrimônio que na maioria das vezes não eram nem mesmo necessárias. A confissão desses investidores, em reunião, quando já são clientes meus e eu percebo que estão passando por esse estágio, e aí eu gosto de realmente sentar e conversar para mostrar todos os poréns, como também outras pessoas que eu percebo que estão lidando com as finanças e o crescimento de patrimônio dessa forma, o que elas têm é uma confissão muito comum de que, pô, eu gostaria de bater o mercado, eu gostaria que minha carteira rendesse mais. Já tive vários casos em que um investidor mandou, ó, cara, essa pessoa aqui teve 20% de rentabilidade no ano passado, eu queria pelo menos empatar ou ir melhor do que ela, não é possível que eu não vou conseguir. E isso tudo não considera questões muito pessoais. Uma pessoa pode ter rendido mais do que você na carteira de investimentos, mas ter um risco muito maior. E esses pontos não são levados em conta na maioria das vezes. Então a minha reação para essa questão do, pô, acho que pode render mais, acho que dá para bater o índice, é uma reação de que, pô, realmente dá, mas a partir de quê? Com que custo? E além de tudo, preciso dizer que há uma alta probabilidade de que não dê certo. E o pior, na maior parte dos casos, desses que são profissionais de alta renda, que já têm um valor agregado à sua hora no trabalho ou na gestão da sua empresa, por exemplo, é um alfa que acaba não vindo, na maioria das vezes, sob o custo de alto valor que essa pessoa poderia estar gerando através do próprio trabalho ou simplesmente desfrutando dos seus hobbies, da sua família, que no fim das contas é um dos pontos principais do porquê a gente investe. Então presta atenção no seguinte, a não ser que você tenha já uma carteira multimilionária e realmente esteja se tornando gestor da própria carteira e abandonando qualquer outra carreira que você tenha, o seu maior ativo não é a sua carteira de investimentos. O seu maior ativo é o seu conhecimento, o seu tempo, o seu esforço. É a sua capacidade de gerar renda através do trabalho qualificado. Isso é a renda ativa. Para quem está em construção de patrimônio, ela é mais importante do que a renda passiva dos investimentos que você está construindo. No meu caso, que eu citei vários tipos de profissionais diferentes, médicos, advogados, a maioria das vezes essa pessoa tem uma excelência no seu trabalho em que 1 ou 2 horas a mais dedicadas a isso vão gerar muito mais valor do que seria possível, mesmo com uma carteira grande de investimentos. E lembrando que o potencial que você pode obter de retorno a mais também é condizente com o prejuízo potencial que você pode gerar à sua carteira se você movimentar de forma errada. A estatística é que 93% dos gestores profissionais, falando agora de uma estatística aqui para o Brasil, para renda variável, estudo da Espiva, eu vou colocar o link aqui abaixo se você quiser ver, essas pessoas, esses gestores profissionais não conseguem gerar retorno adicional acima do que o índice proporciona. Então é extremamente difícil até para quem entende muito. Agora imagina você competindo com eles sem à sua disposição as ferramentas, as equipes, o acesso a informações e ainda tendo a sua jornada de trabalho de 40, 50, 60 horas por semana e todos os outros problemas em cima de você e você tentando fazer uma alocação inteligente, melhor do que o mercado. Então, acredito que você possa concordar comigo que é um ambiente extremamente improvável.
Então, se você gosta de mexer com o mercado, de analisar as notícias, os balanços, eu não quero te tirar essa possibilidade. O que você precisa só é tratar isso da forma correta e até chamar da forma correta. Talvez esteja muito mais parecida com um hobby do que uma estratégia condizente de crescimento de patrimônio. O que a gente pensa aqui é, pô, que fatia que você pode dedicar a isso? Ou você vai mesmo trocar a estratégia principal de crescimento de patrimônio e geração de renda passiva para você lá na frente, quando você efetivamente precisar, por algo que parece incerto, difícil, custoso, ainda mais para alguém que gera valor através do trabalho e tem uma jornada ali de 40, 50, 60 horas por semana se dedicando a outra atividade. Talvez dê certo, separa um percentual do patrimônio que seja condizente e vai devagar. O resto, você vai utilizar cada vez mais alocação de baixo risco na sua percentual de renda fixa, CDI para mais curto prazo, IPCA+, ou como referência o IMAB para prazos mais longos em alocação conservadora, previdência para trazer uma eficiência tributária, sucessória, ETFs que te dão acesso a mercados de maneira diversificada e de baixo custo. Esse deve ser o core do seu patrimônio de certa forma. Se você é um desses perfis que eu citei, profissional de alta renda que pode gerar muito mais valor melhorando o valor da sua hora ou se dedicando mais horas para crescer seu patrimônio e não brincando com o patrimônio financeiro, eu falo bastante sobre temas como esse para esse público na minha newsletter Dinheiro e Liberdade. Eu deixei o link aqui na descrição, são textos todos os sábados que eu falo justamente de estratégias e frameworks de crescimento patrimonial. Então é isso, assim, o dinheiro que você ganha buscando bater o mercado, ou na maioria das vezes não ganha, e como eu disse, a minha experiência prática foi com as pessoas tentando e falhando muito nessa tentativa de bater o mercado, esse dinheiro dificilmente vai substituir aquilo que você poderia gerar na sua atividade principal. Então diga aí quanto vale uma hora sua, de verdade, da sua atividade. Será que compensa? E se a resposta for que a sua hora vale mais do que o que você está tentando se propor a fazer com a manipulação dos seus investimentos, todos esses estudos e tudo mais, bom, talvez seja a hora de você justamente parar de jogar e começar a construir de verdade e efetivar uma estratégia que seja eficiente para a construção do seu patrimônio. E se você gostou desse tema e tem interesse em receber mais vídeos como esse, falando de crescimento de patrimônio e renda passiva, não deixe de se inscrever no canal, deixa um like para chegar a mais pessoas, que eu estou começando alguns vídeos que vão trazer cada vez mais insights na parte de construção de patrimônio de maneira eficiente e não de brincadeira, não brincando com patrimônio, que é realmente algo muito sério. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo.